Antes de começar, eu vou falar alguns pontos assim que eu observei ao longo que vocês foram chegando, se sentando, e todo mundo como eu no celular. E é mensagem, é WhatsApp, é vídeo, é tudo que chega. E hoje a gente vive nessa era aí de tecnologia, de internet. É um mercado novo. E o que mais me encanta hoje no mercado de internet é por ele ser totalmente mensurado. Eu venho falar um pouquinho da minha experiência com algumas empresas. Eu já trabalhei em 3 empresas da parte de marketing digital. Hoje eu trabalho com um marketing digital numa empresa americana, com sede em San Diego. A gente trabalha todas as que a gente chama de verticais, mas a nossa especialidade é no setor automotivo. Mas eu trabalhei em outras empresas que também tinham esse mercado digital e trabalhava todos os mercados. Então, eu venho falar um pouquinho do que é o Google, o que é o site, o que a gente tem hoje para oferecer no mercado. No final, eu vou abrir para perguntas, para quem quiser falar alguma coisa ou perguntar, para a gente poder esclarecer, tá? Eu vou começar a palestra fazendo vocês rirem um pouquinho, para descontrair todo mundo, para vocês entenderem como que está a geração e o que vem daqui para frente. Vamos lá? Push, push. Muito bem. Gostaram? O que esse vídeo ele mostra para a gente claramente? A gente está numa era da internet. A gente está, a partir dos que nasceram de 1986, a gente deu um nome de geração millennials. É uma geração que ela já nasce com o tempo dela, então é tudo mais rápido, então é tudo no tempo da internet. Hoje em dia, essas pessoas elas estão criando coisas incríveis, aplicativos, sites, modos de buscas, tudo que a gente está vendo hoje em dia. E esses milênios, a partir de 1986, eles vão fazer uma reviravolta no mercado. Antigamente, as mídias eram jornal, revista, outdoor, TV. E isso vem perdendo, principalmente no Brasil, que o crescimento da internet é muito grande, vem perdendo um pouco de espaço no sentido de conversão de clientes, de trazer o cliente até você. A pessoa ela pode ver um outdoor, ela vai ver uma marca, depois ela vai entrar no Google, procurar o site dessa empresa, entrar em contato de alguma forma. Então, é por isso que a mídia hoje ela é tão importante para as empresas, porque a maioria das buscas hoje, principalmente no Brasil, o crescimento através da internet é importantíssimo. E a gente sabe que, para a gente crescer, a gente precisa ser visto. E onde a gente é visto, onde as pessoas estão procurando a gente. Então, a gente tem aí várias formas de buscas, né, e várias formas de divulgação hoje através da internet. No final do vídeo, tinha uma frase que fala assim, bird to internet. Então, nasça para a internet. É você estar entendendo o que está acontecendo no mercado, o que o mercado está pedindo, o que está acontecendo hoje no mundo online. Tá? Então, a gente tem várias formas de navegação. No Brasil, hoje, saiu um dado do IBGE, acho que tem 2 semanas, que todos os computadores de casa eles estão perdendo a utilidade. Tudo hoje está acontecendo muito pelo celular.
Então, devido à facilidade de compra de smartphone, as empresas, apesar de eu achar que assim, não é a internet das melhores, mas ainda tem essa facilidade de navegação, pacote de dados, 4G e assim por diante. Então, hoje em dia, na reportagem que saiu pelo IBGE, foi bem claro quando ele disse assim, o desktop ele é usado hoje no trabalho, o desktop, o laptop. Fora disso, a gente tem os iPads e os smartphones, tá? Hoje, no Brasil, a gente atende todo o mercado brasileiro, né, de marketing digital. A gente dá algumas consultorias. O Google hoje investe fortemente no Brasil, porque é um país que está em ascensão em internet, assim, cada vez mais. O Brasil tem uma fácil adaptação aos produtos que o Google coloca no mercado. Então, a gente tem o Google de várias vertentes. A gente tem o Google Trends, a gente tem o Google Ads, a gente tem o Google Business, a gente tem o Google Words. A gente usa o Google praticamente para tudo. Mas hoje em dia no Brasil também tem crescido um pouco o Yahoo e o Bing, que também são mecanismos de buscas. Tá? O Google, basicamente, o que ele é? Ele é uma empresa onde ele tem uma plataforma que ele vai indexando qualquer site que ele vai encontrando na internet. Antigamente, o Google era um robozinho e ele ia lendo aqueles códigos que tem por trás de todo o site. O ano passado, ele mudou esse algoritmo dele, devido à mudança de comportamento também de quem está buscando. Então, ele falou assim, olha, tudo que era código, no ano passado, vai deixar de ser relevante. O que é ser relevante? É você estar naquela primeira página que é o desejo de todo mundo, estar na primeira página do Google. E aí, vai ser... Hoje em dia, colocado em primeiro lugar aquelas páginas que têm mais escritos, que a gente chama de URL amigáveis, onde existam mais palavras de determinado assunto do que aqueles determinados códigos que tinha antigamente. E ele falou assim, e olha, como a navegação hoje em dia ela está crescendo no Brasil e no mundo, sendo feita através de smartphone, aqueles sites que demoravam para carregar e que tinham uma tecnologia um pouco ultrapassada, que às vezes a gente abria pelo smartphone e carregava em HTML, e a gente tinha que ficar com efeito pinça, que é ficar abrindo o site assim, que inclusive hoje em dia ainda tem muitos. O Google falou assim, isso hoje em dia não está legal para mim não. Vai aparecer? Vai, mas eu quero aqueles que são adaptados ao celular, em qualquer tela, que é o que a gente chama hoje de site responsivo. Então, ele aparece na tela vertical de um celular e, quando eu viro, ele adapta aquela tela. Então, basicamente, hoje em dia, o Google fala assim, sites responsivos com as URLs amigáveis vão aparecer para mim e eu vou dar um bom posicionamento para ele. Tá? Hoje, no Brasil, nós somos mais de 130 milhões de usuários de internet. O Brasil é hoje, mundialmente, a 4ª audiência de internet do mundo. Todo mundo que deseja comprar alguma coisa, eles pesquisam a internet todos os dias. E 81% dos consumidores dizem que a internet é o primeiro lugar onde eles buscam as informações. Como eu falei no início, hoje em dia a gente vai ver anúncios de jornal, de revista, de internet, porém, entretanto, logo depois a gente vai no Google para saber um pouquinho mais de detalhe. Que seja telefone, onde é, que horas que funciona, tudo isso a gente vai procurar no Google, tá? E antigamente, o povo que falava assim, por exemplo, a minha mãe falava assim, não sei para que é um telefone desse valor, uma menina dessa idade. Então, essa cultura, graças a Deus, vem mudando, né? Os smartphones vêm tomando conta do mercado, e o que antes era uma modinha, né? Hoje se tornou um comportamento. Então, hoje você fala assim, você não tem WhatsApp? Você não tem Instagram? Você não tem Facebook? Pergunta para o Google. O pai Google está lá para isso. Então, tudo hoje em dia se tornou uma forma de comportamento e não é só mais uma tecnologia, não é só um modismo. Hoje em dia, tem gente que faz tudo pelo celular. E-mail, telefone, manda, envia, recebe, faz tudo. E aí, o que acontece? A adoção do mobile acelera a mudança. Então, cada vez mais são mais pessoas navegando e atrás de informações. Então, dentro dos dados do mobile, a gente tem 70% dos brasileiros com 34 anos têm um smartphone. 50% dos brasileiros preferem navegar na internet através do celular.
45% das buscas já são feitas através de smartphones. Esse número está aumentando cada dia mais, é assustador. A gente tem alguns treinamentos no Google, e todos os treinamentos que a nossa empresa recebe, ele é todo baseado em mobile. E a empresa que hoje eu trabalho, ela é a maior parceira do Google de mídias através de mobile. Tá? 40% dos brasileiros hoje assistem vídeos a todos os dias. Eu comecei a palestra com um vídeo que tem na internet, tá? E a metade deles prefere assistir no celular. Também devido ao fácil acesso. Chegou um vídeo através do WhatsApp ou alguma coisa, a facilidade para a gente assistir isso é muito maior. Eu vou falar um pouquinho do Google, da parte de SEO e a parte de Google AdWords. O que é o Google SEO? Quando a gente cria um site, igual eu falei, o Google falou assim, olha, vamos criar um site que ele abre na tela do celular, ele abre no desktop, ele abre no iPad, ele abre em todas as telas que existem hoje no mercado. Tá? Por trás daquele site existem palavras. Por exemplo, eu, Priscila, tenho uma loja de roupa que ela aluga vestidos para formandas. E aí, quando eu, Priscila, usuário, tenho interesse no produto, eu entro no Google e coloco assim, alugar vestidos de festa, por exemplo. Tá? Dentro daquele site, como é que o Google vai achar esse site? Como que o Google vai ranquear ele para ter um bom posicionamento? O Google vai falar assim, olha, vestido de festa é uma palavra que tem nesse site, e esse site está sendo bem visitado, todas as técnicas que o Google demanda tá de acordo com esse site, o pessoal está achando ele, está navegando, está entrando em contato, está fazendo alguma coisa dentro desse site. Então, o site dessa pessoa, ele é completamente feito nas melhores táticas de SEO. Ou seja, quais são as palavras-chave que estão sendo buscadas lá no Google e que estão fazendo as pessoas navegarem naquele site, que estão fazendo as pessoas entrarem naquele site. Basicamente, esse é o Google AdWords, é todas as palavras que tem dentro do seu site que faz o Google te dar um bom posicionamento. Tá? E aí, quando a pessoa entra através da parte de SEO, ela não paga por aquele clique. Aquilo ali, o Google está classificando ela com um bom posicionamento para entregar um resultado legal. E aí, quando o Google não acha isso, quando o usuário entra lá, procurou a palavra, entrou no site da pessoa, navegou e não fez nada, ou não achou informação, ou a navegação durou 4 segundos, o Google já fala assim, opa, esse site aí não está legal não. E aí você vai perdendo posicionamento. Por isso, hoje, é tão importante as empresas elas terem um site que engloba todas as técnicas desse SEO, né? As palavras-chave, a URL amigável, que ele seja responsivo, que as imagens sejam indexadas e que o Google encontre e que as pessoas encontrem a informação que ela procurou dentro do seu site, do que antigamente como era. Tá? Na parte de Google AdWords, a gente tem a pessoa que tem um site, fechou um site comigo, um site responsivo, tem tudo, mas o Google, esse robozinho que vai olhando aquelas palavras lá do SEO, ele demora, hoje em dia, de 3 a 6 meses para verificar essas palavrinhas-chave, para verificar como é que está a navegação daquele usuário que está buscando lá no Google. E aí, o que ele criou? Ele criou o Google AdWords, basicamente para falar assim, olha, o Google AdWords ele vai ter as palavras-chave do serviço ou do produto que você tem. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, então eu tenho lá vestido, calça, tudo envolvido por detrás do site. Quando eu procuro, esse site não está aparecendo porque ainda está no processo de indexação. O Google está identificando ele, as palavras e tudo. Então, demora realmente um pouquinho para o robozinho do Google ficar lá estudando as palavras-chave. Mas, em contrapartida, ele criou assim, olha, a gente pode criar uma campanha com essas palavras-chave, vestido, aluguel, tudo isso, para quando a pessoa te procurar, ela te encontrar no primeiro lugar. Só que, para isso, você vai pagar o valorzinho dessa palavra-chave, que hoje em dia varia de 50 centavos a R$100. Então, toda vez que alguém digitar a palavra, por exemplo, vestido, lembra que eu tenho um site de roupa, tá? Vestido para alugar, essa palavrinha, por exemplo, custa 50 centavos. E toda vez que a pessoa clica lá, ela paga 50 centavos para o Google, porque ela estava lá no primeiro lugar, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente. Então, no SEO, voltando um pouquinho, o que eu falei? O SEO, hoje em dia, ele ranqueia tudo do seu site.
quanto mais específico eu sou, mais específica de resultados eu vou ter. Então, ele olha localização, ele olha a velocidade da página. Se a sua página está demorando para carregar, mais de 6 segundos, você vai perdendo 25% de chance de conversão. As palavras-chave, o ranqueamento, se o site ele é ligado a alguma mídia social, Facebook, Instagram, Twitter, se dentro do site eu consigo enviar o formulário de contato, se dentro do site tem algum e-mail, toda a estrutura do site por trás, toda a parte dele ser responsivo, tá? Se ele é mobile, os conhecimentos e a acessibilidade dele. E hoje em dia a gente tem uma tecnologia que a gente vai acompanhando o que acontece quando a pessoa busca no Google. Por quê? Para o Google é muito bom você ter só os cliques lá do AdWords e ficar pagando os centavinhos lá da palavra. Hoje em dia, algumas empresas, eu conheço algumas no mercado, o que elas fizeram? Elas criaram uma plataforma onde elas vão acompanhando todas as palavras-chave que são digitadas no Google. Por exemplo, voltando na loja lá que eu tenho, vestido de festa, tá? Essa palavra ela custa R$3 e toda vez que a pessoa clica, ela paga R$3. Só que como eu vou saber se essa palavra ela está gerando um cliente para mim? Aí alguém pensou nisso e falou assim, opa, vamos criar uma ferramenta diferente para isso aí, para acompanhar tudo aquilo que está sendo clicado, para você não desperdiçar o seu clique, que às vezes é muito caro. Eu falei que existem palavras de até R$100. Quando ela clica nessa palavra, ela é direcionada para o site. E aí, o que ela faz dentro desse site? Ela entra em contato através de telefone. Essa palavra é uma palavra boa. Ela gerou um cliente entrando em contato para gerar uma possível venda, por exemplo. Aí a nossa plataforma entende assim, opa, essa palavra é uma palavra boa, vale a pena pagar esses R$3 porque ela está gerando um monte de telefonema para essa loja. Em contrapartida, a palavra vestido, que é uma palavra cara no Google AdWords, e aí a pessoa digitou lá no Google vestido, clicou na palavra, clicou no link do meu site, foi direcionado para o meu site. Quando ela está lá dentro, ela entrou, olhou e saiu, a minha plataforma pensa assim, opa, para que eu vou ficar pagando R$30 nessa palavra aí se ela não está me gerando nada? Está só me gastando meu dinheiro, a minha verba. E aí, hoje, esse estudo, que a gente tem uma plataforma automática, e tem outras empresas no mercado que ele começa a estudar, a partir do momento que a pessoa pesquisa no Google, o site que ela entra, se vale a pena pagar aquele valor, porque ela está entrando em contato de alguma forma, seja formulário, seja e-mail, seja telefone. Eu vou entrar mais em detalhes para vocês saberem como que é esse rastreamento desse telefone. E aí entrou uma coisa muito importante. Aí a nossa plataforma pensou assim, olha, a gente traz, a pessoa busca no Google, a gente traz o cliente até o seu site, ele clica, navega, entra em contato através de telefone. Será realmente que essa ligação ela serve só para isso? Se a gente traz um lead, que a gente chama de um próspero, de um cliente até você, como que anda o seu atendimento? E aí a gente fornece as ligações para você. Então a gente fala assim, olha, a Priscila entrou no Google, procurou uma loja de vestido, entrou no seu site, navegou, entrou em contato através de telefone, são vários passos, né? Entrou em contato através de telefone, e aí, como que foi o atendimento da sua recepcionista, da sua atendente? No caso, para a gente como empresa, a gente fornece as ligações, mas em quesito de empresa, a plataforma é para otimizar aquelas palavras-chave que tem na sua campanha de AdWords. Em contrapartida, é uma forma que vocês têm de avaliar o atendimento de vocês. Acreditem, eu já vi ligações de pessoas passando o telefone do concorrente. Então, assim, são casos que a internet e toda a sua transparência, conforme eu falei, você consegue mensurar. Olha, eu investi R$600 de Google esse mês. Eu recebi 120 ligações, eu vendi 80 vestidos, e aí, desses 80, eu tive 3 ligações que a atendente foi grossa.
eu tive 3 ligações que não atendeu, eu tive 3 ligações que deu ocupado. Então, hoje em dia, você tem acesso a esses relatórios, a esses resultados todos, por meio de uma plataforma, onde ela vai te informando o valor real de cada pessoa que está entrando no Google, está te procurando, está te encontrando e está fechando alguma coisa com você, e como que anda seu atendimento também. Voltando ao que eu tinha falado de responsivo, só para esclarecer. Antigamente, a gente tinha o app, depois a gente tinha o mobile, depois as empresas de marketing digital criaram as plataformas de site adaptativa, que ela só abria desse jeito no celular assim, só em pé. E hoje em dia o Google considera relevante o responsivo, quando a gente pega o celular e navega desta forma, encontra, e quando a gente vira, as informações ela adaptam para a tela também virada, tá? Então, basicamente, ele abre no desktop, no tablet em pé, no tablet deitado, no laptop, no celular em pé, no celular deitado, tá? Basicamente, isso é o responsivo. E aí, eu vou fazer para vocês, mostrar para vocês o que é a busca orgânica e o que é a busca de AdWords. Deste lado de cá, eu joguei uma palavra que a gente pesquisa muito, que se chama hotel, né? Mas eu coloquei em BH. Então, desse lado de cá, quando você entra no Google, você vê essa tela aqui, ó, e logo abaixo dela, essas aqui, ó. Então, como se fosse esses anúncios e embaixo esses, tá? Toda aquela palavra-chave ali, hotel BH, todos esses aqui, ó, Booking, Trivago, Ramada, Iacoro, hotéis, eles pagaram, provavelmente um valor um pouquinho mais alto, para estar nesse posicionamento. Porque para eles vale a pena pagar, porque hotel em BH é uma palavra que dá muito cliente para eles. Esses aqui são os anúncios patrocinados, o famoso Google AdWords. Tá? Então, dentro dessa campanha, de cada um desses clientes, existem hotel em BH, hotel em Belo Horizonte, hotel em Minas Gerais, e assim, uma infinidade de palavras que é definida antes. Quando eu chego para vocês como vendedor, eu sento lá e falo assim, você é o dono de um hotel. Eu falo assim, olha, dentro da sua campanha, a gente tem as palavras principais, que é preço de hotel, valor de hotel, hotel BH, hotel em Belo Horizonte, hotel em Minas Gerais, e uma variedade de palavras, onde a gente estuda. Você tem quanto para você investir no mês? Eu tenho R$ 1.200. Dentro disso, eu vou montar uma campanha com essas palavras-chave, na qual, quando alguém jogar uma dessas palavras-chave lá no Google, você apareça e a nossa plataforma começa a fazer o estudo. Se vale a pena pagar por essa palavra hotel BH ou não. Não é que você vai deixar de aparecer, mas ele começa a entender assim, olha, existem palavras mais baratas que me geram mais clientes e que talvez seja melhor um investimento nelas do que pagar numa palavra cara um valor que vai gastar um clique e às vezes não vai me gerar nada. Vai gerar um curioso no meu site, por exemplo. Tá? Do lado de cá, a gente tem a busca orgânica, que lembra que ela vem aqui de baixo? Então, tudo que está aqui, ninguém pagou, aliás, ninguém paga por clicar naquele site ali. A pessoa clica, navega e tudo. Por trás desse site, praticamente a maioria, os sites são responsivos, ele tem uma boa navegabilidade, as palavras-chave e as URLs estão envolvidas, não com códigos, tá? E os anúncios também, eles são bem atrativos. Então, quando você configura todo o seu site, todas essas palavras aqui, ó, hotéis, Belo Horizonte, BH, tudo isso o Google vai falando assim, ó, pesquisar hotel em BH. Então, tudo que é relacionado a essas palavras, ele vai mostrando. E por trás disso aqui, tem uma pessoa ou uma empresa fazendo um trabalho, colocando todas essas palavras em destaque, em letra maiúscula, colocando o site responsivo, colocando o site mais rápido, para ele aparecer aqui sem ter que precisar pagar lá. Tá? Basicamente, o que o Google é hoje? O que a gente chama de lead no mercado hoje é um prospect, é um cliente que tem interesse naquele produto ou serviço que você tem a vender. E por que tem vantagem de anunciar no AdWords hoje? Ninguém vai no Google pesquisar uma coisa que não está precisando. Ou ele tem interesse naquilo, ou ele tem interesse em comprar, ou ele tem interesse em olhar. Então, todo mundo que chega no Google hoje, ele chega pesquisando alguma coisa.
E as vantagens disso a pessoa tem, o Google AdWords passa para o usuário que está buscando a mensagem correta, no contexto correto, para a pessoa correta. Lembrando a vocês, vocês já digitaram no Google assim, alguma coisa errada, aí ele fala assim, você quis dizer isso? Ele corrige. Aí, por que o AdWords é tão importante? Talvez o seu site ele esteja nesse processo do Google estar identificando ele, e aí quando ele aparece, e o seu anúncio aparece, é o momento exato. Então, não adianta nada a gente ter um site legal, com toda a tecnologia e tudo, e não ter um bom posicionamento no Google. Você vai acabar perdendo para o seu concorrente. O que eu indico para os meus clientes no início a gente acabou de lançar um site. Vai demorar aí, dependendo do tamanho do site, de 3 a 6 meses para ele ser indexado. Vamos fazer 6 meses de campanha de AdWords, porque o AdWords ele também ajuda a dar relevância para o seu site. Quando uma pessoa ele busca no Google alguma palavra-chave e ele tem uma boa navegação no seu site e ele interage, o Google fala assim, olha que site legal, a pessoa está navegando aqui tem um tempão, ela encontrou as informações que ela queria. Então, tudo isso ele vai buscando, tá? E o que acontece? No Google AdWords, igual eu falei, os consultores de marketing digital, eles sentam com os proprietários, os donos, as pessoas responsáveis pelo marketing, e entende o seguinte, quanto que você tem para investir? O que você quer investir por mês de Google? E o que dá para fazer na sua campanha? A gente consegue adaptar à realidade do cliente. Com a tecnologia hoje que a nossa empresa oferece, e tem muitas empresas no mercado que oferecem, por causa dessa automatização, fica mais fácil de você entender o seguinte, quanto que eu preciso para estar presente num período de 30 dias, um mês, no Google para estar presente nos horários que as pessoas buscam. Né? A automatização da nossa plataforma ela faz o seguinte, olha, você precisa de tanto para estar presente. Em contrapartida, o seu dinheiro não está sendo desperdiçado com um clique que não está gerando nada. Então, esse estudo ele acontece na plataforma em questão de segundos, mas é uma realidade que a gente tem e que a gente passa para o cliente. Olha, o ideal é que você apareça por um mês, nos horários de 8 a 6 da tarde ou de 8 a 9, nos finais de semana. Então, tem todo esse estudo, de acordo com cada nicho de mercado, que nós, como consultores de marketing digital, temos acessos e vamos passando para vocês. Hoje em dia, no Google, existe uma ferramenta muito legal, que chama Google Trends. O Google Trends, basicamente, ele vai mostrando a perspectiva de pesquisa de determinado assunto. Aí você escolhe no Brasil, no estado, e aí você consegue ver o gráfico, você consegue ver tudo. Então, às vezes, no Google Trends, eu coloco lá assim, no mercado que eu estou atendendo muito agora, que é o automotivo, concessionárias, seminovos, loja de pneus, alguma coisa. Ele vai aparecer um gráfico para você de como que está a pesquisa. E de como era a pesquisa, por exemplo, há um ano atrás, ou de como será a pesquisa, de acordo com os dados do Google, daqui para frente. Tá? Então, é muito legal, antes da gente fazer uma campanha de AdWords, eu sento com o cliente e falo assim, quais são os produtos que você tem? Você é uma loja de quê? Você vende o quê? Vamos jogar no Trends para você acompanhar como que está essa busca no Google. Hoje o Google fornece várias informações de mercado, principalmente no Google Trends, onde a gente vai buscando todas essas informações para a gente fazer uma campanha legal para trazer o cliente para vocês. Tá? Essa parte eu falei, né? Que a gente define a melhor estratégia de campanha versus o budget, que é o valor que você tem para investir. A gente define um grupo de anúncios, né? Então, a gente tem um grupo de anúncios, vamos supor, de carro, que tem a parte institucional, que tem a parte dos modelos do carro, que tem a parte de peças e revisões e que tem a parte de seminovos. Então, cada grupo desses, a gente define palavras-chave para cada grupo e determina o valor que a gente vai investir em cada um. Tá? Só uma observação. Hoje em dia, tem pessoas e empresas, eu vou mostrar um exemplo aqui, que falam assim, eu não quero contratar uma empresa, eu quero aprender um pouquinho mais, eu quero entender um pouquinho mais, ou eu quero ver como é que é o esqueleto disso tudo. O Google hoje fornece esses treinamentos online e pelo telefone. Então, para quem quiser também entender um pouquinho mais de AdWords, SEO, alguma coisa, e não quiserem contratar a Priscila ou alguma outra empresa,
ele fornece isso e é gratuito. Ele só não tem a parte de automação, que é entender onde o seu dinheiro está sendo investido para o seu melhor resultado. Mas a parte toda de palavras-chave. E é muito legal a gente entrar, por exemplo, depois no www.google.com/Edwards e a gente colocar lá algumas palavrinhas-chave e ver como é que está a busca. Lá vem falando, olha, você tem tantas mil impressões. Impressões é o número de vezes que aquela palavra é digitada lá no Google. Você tem tantos cliques. Para clicar nessa palavra, você pagaria até R$4, por exemplo. Então, é muito legal a gente começar a entender esse mercado digital, que está crescendo muito e a tendência é crescer muito mais, para a gente poder também analisar, junto com os consultores de marketing digital, o que está acontecendo no mercado de cada um. Tá? Voltei. Aí o pessoal me pergunta assim, Priscila, como que você sabe quem me ligou? Como é que você rastreia a secretária atendendo? Como é que você vai... Vou explicar para vocês agora. Eu, Priscila, joguei lá no Google. Vamos voltar para a loja de vestido. Vestido em Belo Horizonte. Encontrei o link patrocinado da loja lá. Cliquei. Fui direcionada para o site do cliente. No site do cliente tem um telefone. Uma dica que eu dou para quem vai construir um site. Todos os telefones de site, por favor. À direita, aqui, ó. Sempre aqui, ó. O modo como a gente olha uma tela de computador, de celular e tudo, é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá aí a importância do telefone do site ser sempre no canto direito em cima, tá? E aí eu busquei lá no Google, cliquei no anúncio, fui para o site. Quando eu sou direcionado para o site do cliente, aparece o site do cliente, mas aparece um outro número de telefone. E esse número aqui, ele só aparece quando a pessoa clica no link patrocinado. Porque a nossa plataforma vai fazer aquele velho estudo que eu comecei aqui no início. A pessoa buscou lá no Google a palavra-chave, clicou, foi para o site, entrou em contato através de telefone. E lá, no relatório dela, ela vai ter todas as ligações que ela recebeu, o horário, o número que ligou, quem ligou, conforme ligou, como é que foi a ligação. E aí a nossa plataforma entendeu assim, olha, eu paguei R$4 nessa palavra, fui direcionada para o site, a pessoa foi e ligou, entrou em contato, essa é uma palavra boa, eu tenho que estar aqui no primeiro lugar, nos primeiros lugares. Em contrapartida, eu coloquei uma palavra mais ampla, vestido. Joguei lá no Google, cliquei, entrei no site, não liguei, não mandei um formulário, não fiz um e-mail, não fiz nada dentro do site do cliente. Saí, o Google automaticamente entende o quê? Essa é a palavra-chave que não está gerando muito tráfego para esse site. Então, esse site talvez não tenha uma boa posição nessa palavra. E a plataforma fala assim, não vale a pena pagar esses R$30 pela palavra vestido, porque ela não está gerando nada, não tem nenhuma ligação lá de vestido. E a nossa plataforma ela começa a te mostrar como que está sendo a navegação daquele pessoal dentro do seu site. Acompanhando visitas e atividades. Hoje em dia, quem já foi impactado pelo banner da Netshoes? Levanta a mão. No início, gente, era muito chato, né? A gente navegava em todos os sites, aquele banner ficava aparecendo, e tem gente que fala assim, como é que esse trem está aparecendo para mim? Como é que ele sabe que eu procurei um tênis, que eu olhei, alguma coisa assim? Hoje em dia, o Google sabe tudo de todo mundo. O que você gosta, o que você pesquisa, onde você navega, o que você faz. Tudo. Tudo. E aí o banner começa a aparecer para você exatamente quando você navegou lá na Netshoes, o Netshoes falou assim, opa, navegou em mim. Saiu do site, não teve ação nenhuma. Depois, hoje em dia, aparece até o tênis que você pesquisou. Você fala assim, gente, vai me perseguindo para o resto da vida. Hoje em dia, as empresas têm como controlar isso. Pode falar assim, olha, para eu não ser o chatão, eu vou aparecer até 7 vezes para aquela pessoa ali. Aí, hoje em dia, a gente fala com as empresas assim, não aparece assim, não, aparece só 7 vezes. Você vai ficar enchendo a pessoa lá com aquele banner para sempre? Aí, hoje em dia, a gente consegue controlar isso. Mas, basicamente, o display, ele é uma ferramenta institucional, né, para mostrar assim, você navegou lá no meu site, só que você não fez nada. Eu estou te relembrando aqui que você está afim desse tênis. Então, ele é
uma parte institucional que vem para te lembrar e reforçar isso. E, graças a Deus, hoje isso a gente consegue controlar. Porque, antigamente, você tinha que ir lá e apagar todos os cookies do seu site. Então, hoje em dia, tem, dentro da parte de displays do Google também, você consegue direcionar. Então, eu quero que apareça até 7 vezes para essa pessoa, ou então, quando uma empresa contrata uma mídia de display, ela fala assim, olha, eu quero atingir um público de mulheres de 30 a 62 anos, da classe AB, que navega em sites femininos, de esporte, de moda, e tem interesse em viagens. Hoje em dia, como o Google sabe tudo de todo mundo, fica mais fácil você direcionar para quem você quer aparecer, para quem você quer colocar o seu banner. Então, hoje em dia, você consegue, antes de colocar um banner no ar, você consegue definir para quantas pessoas, quantas vezes você quer aparecer, né, o número de pessoas, se você quer que aquela pessoa veja o seu anúncio de novo, quantas vezes, e assim por diante. A era do banner para sempre acabou. E aí, uma parte legal também. Lembra que lá no Google AdWords a gente tem o telefone que mensura tudo que veio do Google AdWords? No display a gente também tem. Então, a gente consegue informar para o cliente assim, olha, o seu display apareceu no Brasil 10 mil vezes. E ele recebeu 100 ligações. Então, é uma forma dele entender, claro, o número de ligações que vem através do display é muito menor ao número de ligações que vem do Google. Por quê? O display ele aparece mesmo sem você querer. Você navegou lá, ele vai aparecer, nem que seja 7 vezes para você. No caso do Google, o número de ligações é infinitamente maior, exatamente pelo fato de que você pesquisou, entrou no site e entrou em contato. Então, você já está em busca daquele serviço ou produto. Tá? A plataforma de mensuração. A plataforma de mensuração, o que ela vem falando, né? Hoje em dia a gente fornece essa plataforma que ela vai passando todas as informações que chegam até o seu site. Resumidamente, quantas ligações a sua campanha recebeu? 14.484 ligações. Num total de leads, que sejam pessoas com real interesse naquele produto ou serviço, 1.950. Num total de visitas no site de 131 mil, no total de atividades, 624. Quando a gente tem mais de uma loja ou mais de uma mercadoria, a gente quer mensurar, a gente consegue, por exemplo, saber quantas ligações cada loja recebeu, por exemplo, qual modelo de vestido está sendo mais procurado, se foi preenchido um formulário de contato e tudo isso. Dentro da nossa plataforma, a gente consegue acompanhar hoje todo mundo que visitou, qual foi a atividade que a pessoa fez no site. É uma riqueza de informações que você consegue e começa a entender o que o seu cliente está buscando, a forma como ele está navegando e a forma como você está entregando o resultado que ele está buscando. Tá? As ligações são todas gravadas, conforme eu falei no início. Uma forma que a gente tem hoje de avaliar o nosso atendimento. Nem sempre todo mundo está na loja o tempo todo. A gente tem recepcionista, secretária, um atendimento. Então, é uma forma de treinar. Hoje a gente tem empresas que utilizam essas ligações para treinamentos de RH, para treinamentos internos, para premiações como atendimento. Então, tem uma série de atividades que você pode fazer com as ligações para gerar um melhor resultado interno. Tá? Essa é a parte mais legal. A tecnologia hoje anda tanta que a gente tem hoje todo o arsenal que o Google fala. Ó, seu site tem que ser responsivo, ele tem que ter a URL amigável, ele tem que ter um carregamento rápido de página, ele tem que ter as informações, ele tem que ter tudo isso. Aí você vai lá e faz o site do jeito que o Google quer. Daí um pouquinho, surge um algoritmo que é da nossa empresa, que fala o seguinte, a gente faz tudo. Faz do jeito que o Google quer, faz tudo que o Google quer. Mas existe a parte de lá. Como que o pessoal está navegando no meu site? Então, a gente hoje consegue rastrear isso também. Então, lá no site que a gente fez para uma empresa, a gente consegue ver onde as pessoas estão clicando mais. Está vendo? E aí, a gente viu que nesse banner aqui, ó, que ele lançou uma promoção, não está tendo clique nenhum. E aí, como consultora,
daquele cliente, eu ligo para ele e falo assim, fulano, vamos mudar esse banner aí, porque ele não está tendo clique nenhum. Não está atrativo, vamos tirar o preço, vamos fazer alguma coisa diferente para você entender, para você melhorar essa navegabilidade aqui, tá? Hoje em dia existe também um algoritmo que a gente consegue captar através do calor do olho, onde a sua página está sendo mais visualizada. E hoje em dia existe o Scroll Map, que é onde a sua página está sendo mais rolada. A sua página está sendo rolada? Ou a pessoa só entra aqui e ela sai? Se ela tiver com o Scroll Map, aqui está mais verde, vocês estão vendo, né? E se ela tiver com isso aqui tudo verde, ó, a navegação do seu site está legal. E aí, quando não está, eu como consultora, eu tenho que ligar para o meu cliente e falar assim, tem alguma coisa errada aqui, vamos mudar. Eu já tenho clientes que a gente fez um site para ele já está na 4ª geração de site. Que é para ele entender que, apesar dele ter toda a tecnologia que hoje se demanda no mercado, existe por trás, do lado de cá, alguém que está navegando aqui. E esse alguém que está navegando aqui é que te dá um bom posicionamento no Google, é o que te dá um bom resultado e que é um cliente especial. Tá? Então, hoje a gente tem essa ferramenta fundamental que a gente consegue mostrar para o cliente assim, está navegando, está clicando, não está. Está olhando, está. Está navegando no seu site? Está. Então, tá beleza. Se não está, vamos mudar alguma coisa. Tá? Hoje em dia, a minha empresa hoje, quando lança um site, a gente lança um site. A gente vai no cliente, faz um briefing, que é as informações que o cliente quer que tenha no site dele. Aí ele fala, eu quero vermelho, quero assim, quero assado, assado, assado. Ok, fizemos o site do jeito que ele pediu. Só que como a gente já tem um conhecimento de mercado digital, do que o Google pede hoje, de todo o comportamento do usuário, a gente lança um site tipo A e tipo B. E esse site, ele vai, quando as pessoas vão procurando no Google, ele vai aparecendo alternadamente. Para quê? Para no final a gente mostrar para o cliente assim, o site A que você quis, ele teve 11% de conversão. O site B que a gente lançou, ele teve 23%. Você quer ficar com o site A ou com o site B no A? E a gente vai mostrando isso para ele com toda a riqueza de dados, tá? Cuidados com o cliente. Eu já trabalhei em outras empresas. Essa minha que eu estou hoje é um pouquinho mais completa, porque ela trabalha com um pouco mais de contas. Mas, basicamente, hoje em dia, a gente tem empresas, agências de publicidades que fazem esse trabalho, tá? Hoje, na nossa empresa, a gente trabalha com o gerente de contas, com um especialista de marketing interno, é uma pessoa que fica, além daquela plataforma lá, trabalhando as palavrinhas-chave que você deve, que você não deve pagar, existe uma pessoa ali por trás olhando, que a gente chama de especialista de marketing interno. O especialista de marketing em campo, que é aquele que vai olhar o site lá, vai lá no cliente e falar assim, esse banner lá que não está tendo clique, não está legal, vamos mudar. Você tem alguma outra taxa, algum outro preço, alguma coisa, alguma outra foto, para poder mudar. E o Digital Marketing Expert, que é a gente tem uma assessoria de imprensa, um especialista em SEO e uma plataforma que faz todo esse trabalho para os nossos clientes. Tá? Hoje em dia, eu falei com vocês, existem profissionais que fazem isso, no mercado eu sei que tem, mas também existem empresas que fazem isso e usam toda uma tecnologia por trás para o seu melhor resultado. Tá? Um site responsivo. Quem sabe me falar o que é? Muito bem. Então, a gente tem um exemplo de responsivo. Ele adapta a todas as telas que a gente chama, independente se é Android, se é iOS, o que é. Tá? A gente tem hoje em dia, muito legal essa parte aqui, adoro falar de rede social. Facebook Ads. A maioria das pessoas hoje fala assim, vou criar uma página no Facebook. Vou ter uma empresa, vou criar uma página, vou encher de like. Só que aí, hoje em dia, precisa ter um engajamento, que a gente chama. Não basta, hoje em dia, a gente criar um post, colocar lá no Facebook, de uma determinada empresa, de um produto ou um serviço, e deixar ele lá. Sabe por quê? Somente quem curtiu aquela página que vai ver. Quem não curtiu, não vai ver. E, às vezes, o público que você está querendo, ele está navegando ali, mas não sabe que você existe. Então, o Facebook Ads, ele foi criado exatamente para isso. Para acontecer que você vai postar alguma coisa lá no Facebook e aquele anúncio vai rodar. Então, o Facebook também, que hoje sabe tudo de todo mundo, vocês estão sendo tudo vigiado,
Ele fala assim, ó, eu quero que apareça o meu banner da Peugeot para pessoas de 20 a 50 anos, do público masculino e feminino, da classe AB e tudo. E aí, o Facebook começa a rodar aquele anúncio. E aí você começa a visualizar, mesmo que você nunca tenha clicado na página daquele anunciante, mas ele começa a rodar. Tá? Muito importante que dentro das mídias que você coloque no Facebook, principalmente para aquelas empresas que têm uma imagem, é que o mesmo anúncio também seja compartilhado via Instagram. Tá? E hoje em dia, o Instagram ele também aderiu à parte de links patrocinados. Então, a gente tem aí 2 mídias sociais que têm uma navegabilidade muito grande no Brasil e que aproveitaram da visibilidade que eles têm no mercado para poder colocar anúncios. Então, é muito importante que se alimente. Existe hoje também o Twitter, mas o Twitter, o número de acesso em relação a esses 2 é um pouco mais baixo, mas tem muita empresa fazendo a publicidade. E nesses 2 aqui, você determina o valor, assim como no Google, que você quer investir, quanto de Facebook Ads eu quero que roda e assim por diante. Mais importante que isso, hoje em dia, o Facebook, o Instagram e o Google, você consegue colocar também a geolocalização. E aí fica mais fácil da verba ser um pouquinho menor daquele dinheiro que você investe. Por exemplo, eu só quero Belo Horizonte. Eu só quero Belo Horizonte, Contagem, Betim. Eu só quero Minas Gerais. Eu só quero Brasil e assim por diante. Então, isso facilita com que tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Instagram ache aquele público que você quer naquela região. Tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Teve uma consultoria minha. Tá? Essa é uma loja de uma amiga minha. Ela falou assim, Priscila, eu não tenho dinheiro, não vou pagar uma empresa, vou fazer nada, você me ajuda com alguma coisa aí, mas eu vou correr atrás e fazer. Eu falei, vamos lá. E aí ela falou assim, ela é a famosa loja que eu falei para vocês, que é o seguinte, ela teve uma ideia, ela falou assim, todas as minhas amigas formaram, todas as minhas amigas vão em casamento, vão em 15 anos, e cada evento que elas vão, elas compram um vestido e gastam uma fortuna. Aí ela teve a ideia assim, vou falar para elas trazer esse vestido para a loja que eu vou abrir, armário compartilhado, para toda vez que alguém alugar o vestido delas, ela, como emprestou o vestido para a loja para alugar, ela ganha um dinheiro, a loja também ganha, e ela, toda vez que tiver um casamento ou alguma coisa, ela não precisa comprar, ela pode vir aqui e alugar. Aí ela criou essa loja. E ela queria passar essa mensagem para que o pessoal conhecesse ela. É uma loja pequena, ela é a dona sozinha, e ela teve essa brilhante ideia. Aí ela foi e criou uma página. Falei, Ana Luísa, descria tudo. Bota tudo no lixo, pega o seu site e faz responsivo. Amiga, o site hoje, o Google está colocando os responsivos na frente. Você tem que estar bem posicionada. Aí ela desfez o site dela, que era antigo, modelo cheio de código, com imagem que demorava para carregar, num modelo bem antigo, e criou um site responsivo. E aí, quando a gente joga lá no Google, o Google tem um link hoje que chama Google Friendly, que é onde você joga o URL para você ver se aquele site é responsível ou não. Quando ele não é responsível, ele fica vermelho, onde está aquele verde lá, ó. Esse site não é responsivo, não é compatível com o dispositivo móvel, aí fala, tela muito grande, não. E aqui ele fala, incrível, essa página é compatível com aparelhos móveis. Então, ela criou tudo isso. Só que por trás disso, do site, como é que ela criou? Ela criou todas as palavras que ela queria que tivesse no site dela e que a pessoa buscasse no Google e encontrasse ela criou um SEO todo amigável. Então, vocês podem ver que tem palavras vestido, armário, festas, make, e assim, algumas marcas de vestido, e tudo isso ela colocou na estrutura do site, nas melhores práticas de SEO que ela queria colocar. E esse aqui é o site dela na parte do desktop. Então, como que você enxerga através do celular e como você enxerga através do desktop. Uma coisa muito importante que ela faz hoje, que tem dado muito certo, uma dica, é alimentar as redes sociais
E para quem não quer ficar investindo no Facebook Ads com um link patrocinado, pagando um valor, ou no Instagram um valor muito alto, fazer algumas ações promocionais. Então, ela faz assim, alugue seu primeiro vestido e ganhe 10% de desconto, ou nós vamos sortear alguma coisa relacionada a aluguel de vestido, alugue seu vestido e ganhe uma make. Então, ela fez algumas parcerias com tudo aquilo que é voltado para o segmento dela, que é casamento, formatura e festas em geral. E aí ela alimenta hoje as redes sociais dela também com promoções. Então, ela busca alguns parceiros, que ela pesquisa através da internet, e ela, por exemplo, falou assim, eu tenho uma maquiadora em Belo Horizonte que todo mundo fala que é legal. Para quem alugar lá, a gente vai sortear um aluguel de R$1.000 e vai ganhar make. E assim, as ações promocionais vai fazendo com que você também apareça em outros lugares das redes sociais e, consequentemente, lembra que eu falei no início que as redes sociais ajudam a dar relevância no Google? Então, quando tem muita navegabilidade dentro do seu site, dentro do seu Facebook, dentro do seu Instagram, o Google vai falando assim, opa, tem alguma coisa interessante aí, eu vou dar um bom posicionamento para essa pessoa. Tá? Aí, tudo que ela compartilha no Instagram, ela compartilha no Facebook e vice-versa. Tá? O SEO dela foi doído, mas conseguiu um bom posicionamento depois de 6 meses, tadinha. Mas todas as palavras, depois que vocês jogarem aí, vestido, alugue vestido, loja de vestido, compartilhe seu vestido, tudo isso ela está num bom posicionamento orgânico. Ou seja, durante um tempo ela investiu em AdWords, ela investiu um dinheirinho, o Google foi identificando ela foi fazendo todas as ações que precisa para ela estar bem posicionada, e hoje ela tem um bom posicionamento que antigamente ela não tinha. Né? Então, diante do trabalho todo, de colocar um site legal, responsivo, que abre, diante do trabalho dentro do site, que todas as palavras que ela queria que as pessoas buscassem no Google e encontrassem ela, hoje ela conseguiu um trabalho muito legal. Tanto através das mídias sociais, que é fazendo os anúncios e replicando eles, quanto no próprio site dela. Outro ponto importante que o Google coloca para a parte de busca orgânica, para você ter uma relevância. Existe hoje isso aqui que chama diretório local. Hoje em dia, quando a gente entra no Google pesquisando alguma coisa, buscando alguma coisa, é fundamental que essas informações aqui estejam sendo monitoradas. Então, endereço, tá? Website, como chegar, algumas lojas, telefone, se está aberto ou está fechado. E quando tem comentário, a gente sugere para todo mundo que tem já um diretório local, que é o nome disso aqui, que ele monitore. Por quê? Pode ser uma forma que tenha um elogio ou um comentário ruim, e o Google, quando tem um comentário ruim, ele joga a sua página lá embaixo. Tá? Então, o ciclo hoje em dia, como ele é? A pessoa cria um site, que de preferência que ele seja responsivo, né? Aí, esse site, como ele é divulgado? Através do Facebook, das mídias sociais, através do AdWords. Esse aqui, como ele era o do automotivo, hoje em dia o Waze permite anúncios também nele. Tá? Então, ele foi divulgado através dessas mídias, né? E aí a pessoa consegue ter um relatório de tudo que está acontecendo, de tudo que chega através desse site. E aí ela tem acesso às ligações, aos formulários e começa a mensurar para começar a atingir um número de clientes maiores. Tá? E aí a pergunta que a gente fica depois de uma palestra dessa a gente ouviu falar sobre um tanto de coisa. Será que a gente está preparado para começar? O mercado está demandando isso. Né? Então, cada dia mais, a gente tem aí um número muito grande de exigências que o Google faz para você ganhar um bom posicionamento e tudo. Então, o que eu vim falar hoje foi um pouquinho para a gente entender como é que está o mercado, o que está acontecendo, como que está sendo a navegação através de Google, através de mídias sociais, o que a gente pode fazer para melhorar aquele acesso no nosso site, para a gente crescer, trazer clientes. Né? E aí a gente precisa entrar nessa realidade, por mais complicada que às vezes pareça, acredite, não é, mas para a gente fazer mais num mercado desse, para a gente fazer mais pela nossa empresa, pelo nosso produto ou pelo nosso serviço.
Tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.